Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado de hoje é o secretário da Fazenda do Estado, Fabrício Gomes. Secretário, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Gostaria de começar o nosso bate-papo falando aí sobre a iniciativa do governo do Ceará em antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário, que aconteceu agora no último dia 12 de junho. Isso representa que realmente as contas aí do governo do estado estão equilibradas aí nesse início de governo Eumano de Freitas? Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que nos assistem pela Band. Com certeza é uma demonstração que o Estado está com sustentabilidade fiscal, que o Estado está equilibrado. O governador optou por fazer essa antecipação até para dar uma injeção de recursos na economia. Dia 12 é dia do passado, dia dos namorados também, então os servidores aproveitam, compram um presente melhor para suas esposas, suas namoradas, e isso faz girar a economia, trazendo também de volta uma arrecadação para o Estado do Ceará. Então, as contas do Estado estão equilibradas e se manterão assim em todo o governo. A injeção de recursos, ela tem uma representatividade muito grande com o pagamento dessa primeira parcela do 13º, porque acaba também somando ao pagamento da folha dos servidores públicos estaduais, juntando aí esse benefício extra, que é a primeira parcela do 13º, com a folha de pagamento, é uma injeção bem representativa de recursos na economia estadual, né? Com certeza. A antecipação do 13º é em torno de 500 milhões e a folha normal em torno de R$1 bilhão. Então você tem 1,5 bilhão na economia no mês de junho. Em termos de arrecadação, secretário, como é que está a situação hoje do Ceará, do governo do Ceará? Nós temos aí um equilíbrio fiscal e a questão da arrecadação sempre é uma preocupação muito grande em relação à inadimplência. Qual é a situação hoje fiscal do Estado? A situação fiscal é equilibrada, mas a gente tem um problema que não é do Ceará, é um problema nacional, decorrente do governo federal passado, que editou a lei complementar 192 e 194, você tendo a perda arrecadatória nos segmentos de energia, comunicação e combustível. Então tem uma certa queda por conta disso. Comparando o corte do ICMS. Isso. Comparando janeiro a abril com o mesmo período do ano passado, a gente está caindo 5%. Mas esses setores específicos estão caindo em torno de 30%. Por que eu digo que está equilibrado? Porque a gente já sabia disso, o Estado do Ceará ele tem uma cultura de equilíbrio, de acompanhamento, monitoramento constante das contas públicas. No ano passado a gente já tinha tomado as medidas necessárias, ajustando o orçamento. Então o orçamento está equilibrado e vai ser cumprido durante todo o ano. Mesmo com essa queda na arrecadação nesse primeiro quadrimestre, primeiro semestre, a gente vai equalizar ao longo do ano para que todas as despesas autorizadas no orçamento sejam cumpridas. Para a gente explicar ao nosso telespectador desse acontecimento, no governo passado do ex-presidente Jair Bolsonaro, os estados perderam um percentual, uma parte do percentual de arrecadação do ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, que é basicamente o maior percentual arrecadador do Estado. Quando é que o Ceará chegou a perder e como é que vocês conseguiram fazer, essa compensação para gerar esse equilíbrio? Então, perfeito, Rogério. Quando a gente olha o Brasil como um todo, até uma informação importante, caiu 6,5% a arrecadação de todos os estados nesse período de janeiro a abril comparado com o do ano passado. A gente tem estados que caiu quase 30%, a gente está caindo só menos 5%. Como é que foi feita essa compensação? O que foi perdido no ano passado, no segundo semestre, o Estado do Ceará perdeu em torno de R$1,2 bilhão. Houve uma negociação com o governo federal. O governo chegou a dar uma certa compensação ainda no ano passado. Pronto, né? Houve uma negociação com o governo federal, juntou com o STF, e em torno de 600 desses 1,2, em torno de 646 milhões vai ser retornado para o Estado, dessa perda do ano anterior, do segundo semestre de 2022, pago em 3 parcelas. 25% em 2023, 50% em 2024 e 25% em 2025. Então foi alongado também esse pagamento. As perdas que estamos tendo durante esse período agora do primeiro quadrimestre e que serão continuadas até o primeiro semestre, a gente não vai recuperar mais. O que é que foi feito? A gente ajustou o orçamento para que as receitas caibam nas despesas. E isso foi feito de que forma? Foi necessário cortar
vamos dizer assim, recursos para algum setor, para algum investimento? Como é que foi feito assim essa reorganização financeira? Pronto, é difícil, a gente tem um orçamento que quando ele é aprovado, normalmente os orçamentos eles vão crescendo, até porque as demandas da sociedade vão aumentando, então foi difícil, foi precisado fazer um corte. Quando a gente perde recursos de arrecadação, com certeza quem está perdendo é a saúde, a educação, a segurança pública. Eu costumo falar que a Lei Complementar 192 e 194, ela desestruturou os entes federados e estaduais de uma forma que muitos precisaram elevar a alíquota modal, outros compensaram com liminares contra o governo federal, não pagando dívida, mas enfim, foi uma desestruturação total na economia e na arrecadação dos estados. Com o início aí do governo Lula, nesse primeiro semestre, o governo federal hoje se mostra sensível a tentar reorganizar essa questão do recolhimento do ICMS para todos os estados. Qual é a situação hoje? Como foi que ficou? Como é que está sendo reorganizada essa situação? No acordo feito com o Supremo Tribunal Federal, existiram algumas premissas, dentre elas essa compensação, a questão da TURG e da TUS, que é aquela taxa de transmissão e distribuição da energia, que o governo Bolsonaro queria tirar da base de cálculo, foi mantida, o próprio STF já decidiu isso, e existe alguns ajustes ainda na questão do combustível, que foi instituído, por exemplo, a de renda à gasolina, agora a partir de 1º de junho, de 1,22 por litro, que é uma alíquota uniforme nacional. E que vale para todos os estados. Vale para todos os estados. Havia uma crítica que partia muito da oposição, de que aqui no Ceará o preço alto do combustível estava relacionado a uma cobrança do percentual do ICMS que seria elevada aqui no estado. Havia realmente isso? Como é que vocês trabalhavam essa questão dessa cobrança do ICMS especificamente relacionada ao combustível? Como era que era feita a cobrança do ICMS anteriormente? Era uma alíquota ad valorem, é um percentual que é cobrado em cima do preço de venda, só que existe uma pauta que o valor do preço de venda é menor do que o que é cobrado na bomba. Então, claro que se o preço aumenta, essa pauta vai aumentando também, mas era aquém do que deveria ser cobrado em cima do preço final da gasolina. A gente teve uma desestruturação mundial na questão do petróleo, então o petróleo subiu, os combustíveis subiram no Brasil todo, mas isso na mesma proporção. Com a alíquota de REN, qualquer alteração no valor do petróleo não vai ser sentida na questão da cobrança do ICMS, porque é 1,22 uniforme para todos os estados. Se tiver variação do petróleo, vai ter aumento, mas não vai ser por conta do ICMS. Se tiver redução do petróleo também, não tem alteração, porque você cobra 1,22 centavos por litro de gasolina consumido. Secretário, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua batendo um papo aqui com o secretário da Fazenda do Estado, Fabrício Gomes. Vamos falar aí sobre as perspectivas de investimentos aqui no Ceará a partir desse ano de 2023. É um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou conversando com o secretário da Fazenda do Ceará, Fabrício Gomes. Secretário, gostaria de saber, em relação a esse ano 2023, a gente sabe que o orçamento estadual ele é planejado um ano antes, né? Tem a aprovação da Assembleia Legislativa. Qual é a capacidade hoje, em termos de investimento do Ceará, aí nessa perspectiva desse ano de 2023? Nós já estamos aí chegando aí na metade do ano. O Estado do Ceará ele já tem uma política sustentável de investimento ao longo dos anos. Se você fizer uma comparação com a receita corrente líquida nos últimos 8, 10 anos, o Estado do Ceará sempre está em primeiro, segundo, terceiro. É claro que, como a gente falou no bloco anterior, a perda arrecadatória impactou o orçamento, mas é uma política sustentável de investimento. É primeiro ano de gestão, normalmente primeiro ano de gestão o investimento é um pouco menor, até porque você está começando a alocar os recursos, ver onde é mais eficiente aquele gasto com investimento. Eu, fazendo uma analogia na audiência pública que eu fiz há pouco tempo na Assembleia, eu acho que tanto o governo Brasil como o governo do governador Elmano, a gente está limpando o forno, começando a colocar a brasa que daqui a pouco vai acender e o Estado vai continuar mantendo essa política sustentável de investimento para trazer essa melhoria que tanto a população precisa. O governador Elmano de Freitas tem enfatizado bastante isso, principalmente em alguns eventos, inclusive com a presença de ministros aí do governo Lula,
essa capacidade hoje de negociação que o governo estadual está tendo com a presidência da República, coisa que o ex-governador Camilo Santana gostava muito de enfatizar, que não teve a oportunidade de ter essa boa relação com o presidente. Isso, de forma prática, na questão orçamentária, tem representado também a perspectiva aí de recebimento de novos recursos para a execução de programas e projetos aqui no Estado? Não, com certeza. O governador Elmano ele tem feito muitas viagens a Brasília com esse intuito, uma agenda muito puxada até, e conseguido acordos com os ministros para trazer recurso para o Estado, o recurso federal para o Estado, que de certa forma vai compensar um pouco essa perda arrecadatória que os entes federados tiveram na arrecadação própria. Então, saúde, educação, o governador pessoalmente está conseguindo recursos para o Estado do Ceará, que de certa forma em 2023 a gente vai conseguir aplicar esses recursos. Há algumas obras, vamos dizer assim, que já estão em execução aí no Estado, que vem do governo passado, ainda do ex-governador Camilo Santana, da ex-governadora Isolda Sela. Esses recursos, para citar aqui um exemplo, por exemplo, o hospital universitário lá da UES, esses recursos dessas obras, que tem também uma participação, vamos dizer, federal, são recursos que já estão em caixa, já estão assegurados? Ou a liberação ela acontece de acordo com o andamento dessas obras? De acordo com as medições das obras é que vai sendo liberado o recurso, mas você já tem a previsão orçamentária desses recursos, tanto dos recursos do Tesouro como dos recursos federais. Então, assim, existe uma continuidade. O que foi feito de ajuste foi mais em questão de não iniciar algum projeto que você tenha para evitar essa demanda muito forte de despesa em relação à receita, mas o orçamento está mantido e as obras também serão continuadas sem problema nenhum. Nesse aspecto de investimentos aí para esses próximos 4 anos do governo Elmano de Freitas, onde é que está o bolo maior, vamos dizer assim, de recursos para a liberação em termos de investimentos? Qual é a área aqui que, vamos dizer, o governador disse, olha, daqui a gente tem que ter a necessidade aqui de ter esse volume maior de recursos para investir? Saúde, educação e segurança demanda estradas também, infraestrutura, demanda muito recurso para investimento. Então, isso de certa forma está mantido, mas o governador Elmano tem puxado nacionalmente a questão do hidrogênio verde, das energias renováveis. Então, é uma área que vão ter investimentos tanto públicos como privados. Ele tem conversado com diversas empresas internacionais para trazer o Ceará como protagonista nessa mudança da matriz energética. Então, eu acho que serão mais ou menos nesses setores, e o hidrogênio verde vai ser um setor, de certa forma, novo, que nos próximos 4 anos o governo do Estado vai ter um olhar especial, porque isso pode mudar totalmente o crescimento da renda e desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. Além de buscar recursos, vamos dizer, extras, via governo federal, ou então através de financiamentos internacionais, a própria capacidade de arrecadação do Estado hoje, como é que ela está? Há uma inadimplência grande? Há possibilidades de crescimento na arrecadação? Existe sim, a gente conseguiu otimizar cada vez mais a eficiência da auditoria. A gente sabe que existe uma sonegação, a gente tem cercado, a própria inteligência artificial, a tecnologia tem nos ajudado nisso, e a gente está avançando, a gente está conseguindo ampliar a nossa visão em cima daqueles sonegadores. Com certeza existe um espaço e a gente está correndo para conseguir arrecadar esses recursos que estão fora, de certa forma, da vista do Estado. No caso da equipe hoje da Secretaria da Fazenda, o senhor considera que vamos dizer, dá para atender hoje a demanda do Estado? A gente sabe que esse investimento em tecnologia tem sido fundamental para acelerar processos, vamos dizer, dessa questão de cobrança, de arrecadação. Como é que está hoje a equipe da Fazenda aqui no Estado para desencadear esse processo? Pronto, são 3 pontos importantes que você falou. Existe a questão das aposentadorias, que é no ritmo mais rápido, já que concursos não são feitos com uma regularidade tão grande, mas foram feitos 2 concursos. 2007 foi feito um concurso e agora 2021 foi feito outro. A gente teve uma reposição. E o terceiro ponto é a tecnologia. A tecnologia está permitindo, está fazendo uma mudança na estrutura de trabalho, não só da Secretaria da Fazenda, acho que no mundo todo, questão virtual, questão de produtividade tem melhorado, e a equipe é muito qualificada.
A equipe da Cefaz é muito qualificada e a gente tem todo o potencial para avançar e desenvolver cada mais a atividade de fiscalização e arrecadação. Secretário, falando aqui um pouco sobre essa questão de pessoal. A gente falou aí da equipe da Secretaria da Fazenda, mas o Estado é bem extenso. Existem categorias aí que vivem a cobrar do governador a realização de novos concursos. Como é que está essa relação receita e despesa, principalmente na área de pessoal hoje no Estado? Há ainda a possibilidade de realização? O governador sempre fala sobre a perspectiva de realizar novos concursos, seja na área da saúde, seja na área da segurança pública. Há ainda uma condição de crescer ainda mais em termos de servidores públicos? Pronto, tudo depende dessa relação receita e despesa. A gente tem a questão da LRF, que tem o limite de pessoal, a gente sempre está atento a esse limite de pessoal. LRF é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Perfeito. A despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida tem os limites, a gente está abaixo dos limites, então a gente tem que sempre estar olhando isso para não descumprir nenhum limite, e tem a questão do dinheiro mesmo, de ter a receita suficiente para pagar essas despesas. Então a gente vai monitorando, de acordo com a melhora da receita, a gente vai conversando com o governador, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas a perspectiva do Ceará é manter essa sustentabilidade. Quando a gente olha despesa com pessoal em relação à RCL no Brasil, o estado do Ceará está entre os melhores colocados. A gente tem esse controle, a gente tem algumas metodologias definidas pelo Secretaria do Tesouro Nacional que a gente segue à risca, muitos estados não seguem, então a gente tem um olhar bem especial nessa questão desse controle. Tendo controle, com certeza você pode ter a oportunidade de continuar a política de pessoas no estado do Ceará, que é quem faz o estado, né? São as pessoas, são servidores públicos, terceirizados e colaboradores da gestão pública. Secretário, qual a expectativa aqui em termos de governo do Ceará em relação a essa reforma tributária que deverá já começar a ser discutida aí no Congresso Nacional? O que é que os estados, no caso aqui o Nordeste, o Ceará, está esperando dessa reforma? Eu tenho boas perspectivas, eu espero coisa boa. É uma discussão complexa porque envolve vários estados, envolve vários interesses, envolve interesses de indústrias, mas assim, tem algumas premissas importantes, por exemplo, a questão da cobrança no destino puro, ou seja, aquele recurso vai ser cobrado no destino e vai pertencer àquele estado que é o consumidor. Como nós somos estados consumidores, Norte e Nordeste, a gente vai ter uma arrecadação maior. É claro que ainda está sendo desenhado todo o arcabouço, mas eu acho que a reforma tributária só vai trazer pontos positivos. Vai melhorar a eficiência da arrecadação, vai melhorar, vai reduzir os custos das empresas e com isso elas vão gerar mais emprego, gerar mais renda e também arrecadação. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista e que a gente tenha realmente muito sucesso em 2023 em relação à execução orçamentária do Estado. Tá certo, obrigado, boa noite a todos. Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui e eu já marco um compromisso com você até o próximo sábado. Até lá!